próprio Fernando e o Pedro poderão falar mais detidamente sobre essa questão. Nós estamos vivendo um momento em que, dentro do Estado Democrático de Direito, nós estamos convivendo com estados de exceção, onde se elege um inimigo interno e contra esse inimigo vale tudo, inclusive a suspensão de direitos constitucionais, direitos fundamentais. E isso tem acontecido no mundo inteiro, como aconteceu historicamente na Alemanha, quando o inimigo interno foram realizadas fora do Brasil, por apoiadores nossos de sindicatos, de academias, de estudantes, jornalistas, advogados, intelectuais, fizeram e continuam fazendo manifestações de apoio à nossa luta aqui no Brasil, que foi contra o impeachment da presidenta Dilma, contra as perseguições ao presidente Lula e pela democracia no Brasil. Então nós resolvemos criar este comitê, que se chama Comitê Internacional de Solidariedade ao Lula e em defesa da democracia do Brasil, e agora eu passo para a tradução para o inglês. Since Dilma was ousted from power illegitimately, a lot of movements, a lot of journalists, lawyers, international supporters of trade union movements, social movements, wanted to express their solidarity. So since then we have created a committee, an international committee in solidarity of Lula and democracy in Brazil. Então, diante dessa atividade, o que é que nós pretendemos? Como disse há pouco a vocês, é criar sinergia no mundo inteiro para as realizações e as atividades de apoio à luta pela democracia no Brasil, em defesa da presidenta Dilma, em defesa do presidente Lula. Since then, we want to have this energy and synergy in support of Dilma Rousseff and Lula, so that he can be candidate for the elections later on this year. Nosso objetivo, portanto, é a partir de agora, iniciar essa articulação dessas diversas atividades fora do Brasil, porque ninguém consegue derrubar um golpe e um regime de exceção se não tiver forte apoio internacional. A história nos mostra isso. History tells us that without international support, we cannot change a situation in Brazil. There was a coup d'etat, and we're here to show solidarity. Ok, pessoal, agora nós vamos passar 2 vídeos, está pronto aí, gente? Está pronto aí? De apoios. Ok, vamos lá. Now we're going to be watching 2 videos in support of this cause. By all indications, Lula is the most popular figure in Brazil and would very likely be elected in a fair election. It's only fair and appropriate that he should be permitted to run so that the Brazilian people can express their own judgment on his candidacy. A century ago, the U.S. analysts described Brazil as the potential Colossus of the South, corresponding to the Colossus of the North, a mighty realm of limitless potentialities. It's the words they used. Brazil has yet to fulfill these expectations, although under Lula's government, with the skillful participation of his foreign minister, Celso Amorim, Brazil did become probably the most respected actor on the world stage. The potential is very real, can be achieved with major consequences for all of Latin America and indeed for the world. The current world situation cannot fail to recall to mind Antonio Gramsci's observations on what he called the time of monsters as the old world is dying and the new world struggles to be born. Brazil can play a leading role in the struggle to create a new world of
justice, and freedom, but to do so, it must fulfill democratic principles and make sure that the voice of the people is not stilled. Muito obrigado ao apoio do professor Noam Chomsky. O próximo vídeo. Quiero en primer lugar enviarles un fraterno abrazo solidario al Foro Social Mundial reunido. Lamento no poder acompañarles personalmente por otras actividades, pero sí la importancia que tiene el Foro Social Mundial de pensar juntos, construir juntos esto que siempre esperamos, un nuevo amanecer para el mundo, para los diversos países, y encontrar los caminos de vida, de desarrollo y de bienestar de nuestros pueblos. El Foro Social Mundial ha hecho grandes aportes y los continuará haciendo en la reflexión y en la construcción de estas posibilidades para un mundo mejor. Y también quiero decirles que estamos acompañando al compañero Lula. Algunos de ustedes ya lo saben, que lo he propuesto como candidato al Premio Nobel de la Paz por todo su trabajo, su tarea, su compromiso con los pueblos, fundamentalmente con los sectores más desprotegidos, más pobres. Y hay que tener en cuenta que Lula, durante su presidencia como jefe de Estado, tuvo una prioridad central: hambre cero, superar el hambre, la pobreza extrema, y más de 30 millones de brasileros han logrado esta superación. Falta todavía muchísimo para hacer, falta muchísimo para llegar a construir una sociedad, una democracia que significa derecho a igualdad para todos y todas, no para algunos. El derecho a la vida, el derecho a la dignidad, la protección de la madre tierra. Entonces les pido acompañar a Lula en estos momentos también difíciles que vive Brasil, pero que está viviendo toda la humanidad. Hay un avance de aquellos de sectores que buscan privilegiar el capital financiero sobre la vida de los pueblos. Así que tenemos que unirnos para tener la fuerza de la construcción de una vida más justa y más humana para todos. Así que les envío, les reitero el fraterno abrazo y les deseo paz y bien a todos ustedes. This was support from Adolfo Pérez Esquivel, Nobel Prize winner of 1980. Peace. Ok, muito obrigado. Eu quero passar imediatamente a palavra ao professor Boaventura Sousa Santos para fazer sua breve saudação. Depois, o embaixador Celso Amorim, que é o coordenador mundial do comitê. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui para um grito de esperança, e esse grito de esperança vai se chamar Os Fascistas Não Passarão. Os fascistas não passarão. Os fascistas não passarão. Não passarão. Não passarão. Eles têm usado duas táticas. Uma supostamente legal, que é a utilização do judiciário, de uma parte do judiciário neste país, que tem estado a tentar incriminar persistentemente uma pessoa honesta, que foi o presidente mais popular da história do Brasil. Querem incriminá-lo, não conseguem, e não deixaremos que eles o consigam, porque Lula estará sempre, se não na presidência, nos nossos corações, na memória democrática deste país.
E estamos aqui para defender a democracia. Porque o que se passou recentemente foi que a presidenta mais honesta da América Latina foi impedida pelos políticos mais corruptos da América Latina. Mas, como eu disse, os fascistas estão neste momento a usar duas táticas. As legais, como eu disse, o judiciário, ou supostamente legais, os mídias, controlados por poucas famílias, mas já isso não basta. Eles, neste momento, estão a usar o terrorismo de Estado. O que aconteceu ontem com a Marielle é exatamente um ato de terrorismo do Estado para assassinar, para intimidar uma combatente que eu conhecia, minha amiga. Trabalhei com ela na Maré. Aí trabalhámos numa oficina da UPMS com a Mariela. Seria a candidata a vice-governadora do Rio de Janeiro. Mataram-na. Mataram-na. E isto é que é o grave. Nós estamos a assistir, e é bom que a gente, nestes momentos de luta e de entusiasmo, não nos esqueçamos dos perigos que corremos. Porque está a passar aqui, é o que eu chamo a colombianização do Brasil. Em poucos meses, na Colômbia, e o meu camarada aqui conhece, mataram 1.500 comunistas depois de entregarem as armas na Colômbia. Ou seja, intimidar a política progressista. Isto para nós é grave, mas este terrorismo pode vir a continuar e ser muito grave. E tenho na minha frente aqui um jovem argentino, o Inácio, que ontem, numa sessão em que a gente falava do estado de exceção, ele, muito eloquentemente, dizia: estado de exceção para os que vivem nas favelas, nas quebradas, na miséria, nos bairros da lata, em todos os lugares de miséria, o estado de exceção é o normal. Porque é esse que mata os jovens, é esse que assassina jovens negros, jovens indígenas e os expulsa das suas terras. Portanto, nós estamos numa situação complicada. Mas temos neste momento uma coisa: a democracia é a nossa arma, não é deles, é nossa. Mas a democracia liberal das instituições não se sabe defender dos fascistas. Não devemos esquecer que o Hitler chegou ao poder por eleições. Portanto, nós temos que ir para a rua, nós temos que ir demonstrar, manifestar-nos na rua a nossa indignação. Não é um dia, são vários dias. O futuro próximo, o que acontece ou o que acontecer ao Presidente Lula, nós temos que estar na rua em defesa da democracia, porque ele é o garante da democracia brasileira. É pura e simplesmente o garante da continuidade da democracia. E nós, internacionalmente, estamos exatamente neste momento a organizar um comitê que vai ter o seu lugar em vários países. Terá um em Portugal. No dia 12 de abril vamos ter uma sessão em Lisboa em defesa da democracia brasileira, e aí vamos, no espírito de unidade das esquerdas que tem orientado todo o nosso trabalho, fazer com que seja uma grande jornada de um grande comitê em defesa da democracia e do direito ao Presidente Lula a ser candidato neste grande país. Mas a vossa luta não é aqui. A nossa luta é nos nossos lugares de trabalho, nas nossas universidades que estão ameaçadas, nas vossas empresas, nas vossas comunidades. É aí que há que lutar, e todos os dias. Não confiem só nas instituições. Um pé na rua, outro pé nas instituições. Pacificamente, mas na rua. Grande abraço solidário para todos. Muito obrigado, professor. Eu passo imediatamente para o embaixador Celso Amorim, que, como eu já disse, é o coordenador, né, mundial é nosso coordenador desse comitê mundial. Por favor, embaixador. Bom dia a todos. Eu queria, em primeiro lugar, saudar a nossa querida presidenta Dilma Rousseff.
única presidenta legítima do Brasil. Com quem eu tive a honra de trabalhar numa época de um governo democrático, um governo que cuidava dos pobres, um governo que não assassinava mulheres negras nas ruas a 200 metros. Pelo contrário, defendia os direitos das mulheres, dos negros e dos pobres. Bem, como é que é? Também não fazia intervenção federal, porque as pessoas às vezes comentam o que está acontecendo agora é totalmente diferente do que ocorreu na Copa do Mundo e outras situações que nós tivemos um apoio discreto das Forças Armadas comparado com o que tem agora. Bem, eu queria, para ser rápido, porque eu sei que todo mundo quer ouvir a presidenta Dilma, eu vou dizer 2 ou 3 coisas sobre esse comitê. Eu acho, por que nós precisamos de um comitê internacional em defesa da democracia e do presidente Lula? Por quê? Em primeiro lugar, porque a elite brasileira é muito vira-lata e ela só presta atenção quando alguém lá fora diz que as coisas estão erradas. Então, é preciso que o New York Times diga, é preciso que o Le Monde diga, é preciso que o País diga, para que as pessoas aqui vejam a vergonha que nós estamos passando com um governo ilegítimo que está desfazendo décadas e décadas de conquistas sociais. Então, esse já é um motivo importante. Por isso, há mais tempo, já há uns 3 meses, eu tomei a iniciativa, junto com outros companheiros, mas coube a mim tomar a iniciativa de lançar um manifesto, eleição sem Lula é fraude. E muita gente não entendeu, porque pensa que é fraude só no sentido da fraude no momento. Não é isso. É fraude, porque se vocês forem olhar no dicionário do AIS, é isso. Fraude é a manipulação da informação para enganar as pessoas. E a eleição que estão querendo fazer, retirando o presidente Lula, ela frauda não só o direito humano do presidente Lula, mas o direito do povo brasileiro de escolher seu presidente. Então, eu acho isso é uma coisa muito importante. O próprio presidente Lula tem enfatizado muito que, para ele, o importante é mostrar com convicção a sua inocência. Mas justamente o que nós acreditamos, e o povo brasileiro acredita na inocência do presidente Lula, é que uma eleição sem presidente Lula é fraude. E é isso que nós temos que continuar a defender. Mas eu diria que o Comitê Internacional é importante também, pelo que nós ouvimos aqui do Chomsky e nós ouvimos do Pérez Esquivel. Por quê? Porque isso não é uma coisa isolada, gente. Aconteceu em nível com outros países menores, mas igualmente importantes. Aconteceu em Honduras, aconteceu no Paraguai. Em outros países eles conseguiram manipular as eleições e vencer com poder econômico. Por exemplo, no nosso vizinho, na Argentina. Mas o que acontece é que no Brasil foi um golpe. Primeiro derrubando a nossa presidenta, que é a presidenta legítima escolhida pelo povo brasileiro, a primeira presidenta mulher do Brasil, que nos encheu de emoção no momento da sua eleição e com a continuidade da sua devoção aos pobres. Mas também é importante porque isso é um processo internacional. O que está acontecendo hoje no Brasil pode acontecer também em outros países. O que está acontecendo com Lula, e às vezes outros candidatos, até dos nossos campos progressistas, não entendem isso, pode acontecer com eles. Então, nós temos que defender o Lula, porque defender o Lula nesse momento, em qualquer momento, mas nesse especialmente, é defender a democracia. E o que é mais sagrado na democracia, que é a soberania popular, que são vocês aqui, as mulheres, os negros, os mestiços, os indígenas, o LGBT, vocês são o povo brasileiro. E o lançamento dessa nossa iniciativa internacional é para a defesa do direito do povo brasileiro escolher o seu presidente livremente. É esse o objetivo e é com isso que nós continuamos. E eu queria também agradecer a presença aqui de várias pessoas, do Victor Baez, da Confederação das Américas, da Maite Mola, do Partido de Esquerda Espanhola, do Érico Querel, do Partido Iguox, todos juntos, mais aqui naturalmente o professor Boaventura, o Lisboa e o nosso representante do PCdoB, Zé Reinaldo, levaremos adiante essa luta, que é uma luta do povo brasileiro, mas é também do povo latino-americano e de todos os democratas no mundo inteiro. Muito obrigado.
Pessoal, nós vamos, depois da fala da presidenta Dilma, abrir para saudações dos líderes aqui presentes. Tá certo? Então, e quero pedir também aos delegados e delegadas internacionais que permaneçam no recinto depois do ato, porque nós precisamos conversar sobre um evento daqui a pouco. Vocês entenderam? Eu estou falando português. International guests, please remain in the room after this event, because we'll have a small meeting. Thank you. Então, vou passar imediatamente para a nossa presidenta legítima, Dilma Rousseff. Eu queria cumprimentar as companheiras aqui e os companheiros. Eu vou começar aqui falando do que está acontecendo hoje no Brasil. O Brasil, sempre que tem um golpe, e nós sabemos disso, não há golpe sem barbárie e sem violência. O que aconteceu com a Marielle Franco, foi um assassinato ou uma execução brutal. E isso contra uma mulher negra, defensora dos direitos humanos, uma mulher que sabia que sem as mulheres, os negros e os pobres desse país, os direitos não são humanos. E esse bárbaro assassinato, essa indignidade que aconteceu hoje no Brasil, tem de causar em nós a mais profunda indignação. E faz parte de um dos atos desse golpe que desencadearam no Brasil desde 2016. Por que eu digo que faz parte? Porque o golpe não é um ato, o golpe é um processo. Se esse golpe começou com o impeachment sem crime de responsabilidade, ele começou com o impeachment por um motivo muito claro. Porque por 4 eleições consecutivas, nós derrotamos o programa neoliberal que queriam implantar no Brasil. Nós derrotamos aqueles que queriam imediatamente privatizar a Petrobras, a Eletrobras, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. Porque esse país tinha estatais poderosas. Ao contrário do que ocorria no resto da América Latina, onde o neoliberalismo já tinha varrido as empresas de petróleo, os bancos públicos e as empresas elétricas. Esse país tinha uma regulação no mercado de trabalho que vinha se aperfeiçoando desde Getúlio Vargas, que garantia o trabalho formal, o trabalho não intermitente, não precário. E eles não podiam conviver com isso. E não vamos esquecer, esse país ainda tem uma previdência pública. E é bom que você saiba, nós que ainda somos, apesar deles, entre a quinta, a sexta ou a sétima economia, sabe aonde se concentra o maior fund, ou seja,
os maiores recursos financeiros do Estado brasileiro na Previdência. Então, podem ter certeza, a reforma da Previdência não é só mudar a idade das pessoas. Isso é uma parte. A reforma da Previdência, sabe para que é? A reforma da Previdência é privatizar, é para privatizar os maiores recursos financeiros, que são dos trabalhadores desse país, privatizar. Para quê? Para que o sistema financeiro usufrua desses recursos e que esse sistema financeiro abocanhe sobre a forma de especulação a aposentadoria dos trabalhadores e das trabalhadoras. Foi para isso. Esse golpe tem motivo, gente. Não foi porque não gostavam de nós. Não dá para acreditar nessa historinha de fada. Foi porque nós, por 4 vezes, impedimos que o neoliberalismo se implantasse completamente no Brasil. É possível que digam, avançamos um pouco. É verdade, tem muito mais a fazer, tem muito mais a mexer, mas a gente tem de entender por que ele foi dado, para entender por que ele é um processo. E ele não para enquanto ele não tiver o Brasil transformado num país sem bancos públicos, empresas públicas, desregulamentando o mercado de trabalho, entregando as terras férteis desse país, entregando todos a água, alguém aí falou a água, entregando as terras férteis. Ou seja, nós teremos de lutar para que isso não se complete, porque começou. A primeira etapa do golpe é o meu impeachment sem crime de responsabilidade. A segunda etapa do golpe é a desconstrução das barragens ao neoliberalismo, que passa, por exemplo, no caso do petróleo, tira a Petrobras dos 30% que ela tinha garantidos. Passa, privatiza a Eletrobras, que eles estão tentando, né? E a gente espera que, apesar de tudo, esse parlamento não autorize. Passa porque já fizeram reforma trabalhista e a terceirização, que é gravíssima no Brasil. Nós sabemos que a segunda etapa do golpe é fazer um programa que não tinha sido aprovado nas urnas. Foi o programa que eu derrotei e que aí passaram a executar. Como o golpe é um fracasso político, por que ele é um fracasso político? Me digam qual é o candidato dos golpistas que tem mais de 10% das intenções de voto em pesquisa. Nenhum dos candidatos dos golpistas. Esse golpe foi dado com uma parceria entre o sistema oligopólico de mídia que domina os meios de comunicação em nosso país. As 3, 4 ou 5 famílias que controlam, tendo a Rede Globo como principal. Foi dado pelo todo o setor empresarial que defende a pauta neoliberal e que acha, como diz o Celso Amorim, a chamada elite vira-lata, que vira mais são os juros desse país.
e que se caracteriza por não ter a menor sensibilidade em relação ao povo e que é formada pela pior tradição da nossa história, que é o escravismo, que até pouco mais de 130 anos dominou as relações sociais desse país. E que, portanto, olha o povo como sendo um povo que não tem direito de ser povo. Não olha o povo para além do fato de que é massa de trabalho descartável. Tudo o que há de pior na tradição escravista desse país foi absorvida. A lógica do privilégio não é só exclusão no Brasil, é que os excluídos, além da retórica neoliberal, porque não trabalham, não são eficientes, eles também, se trabalhassem e forem eficientes, também não têm direito não, porque são negros. Ou somos pobres, ou somos mulheres. E se formos mulheres negras, aí é pior, é pior. Por isso que nós temos de lutar contra o assassinato da Marielle. Essa foi a segunda etapa do golpe. E daí? Sobrou quem? Sobrou a extrema-direita, aquela que no julgamento do impeachment, o senhor Bolsonaro, deputado federal, defende a tortura no Brasil. Quem defende a tortura está defendendo um crime inafiançável e defende tranquilamente, não tem sequer comissão de ética contra ele. Por quê? Porque na transição da democracia da ditadura para a democracia, nós não punimos os torturadores. Daí porque a população brasileira não sabe que a tortura é crime inafiançável e que ela produz toda a sorte de violência, de assassinato bárbaro, de sumiço com corpos e todas as suas consequências. Aliás, vamos lembrar que a forma privilegiada no Brasil de controle social sempre foi a violência. Nós tentamos barrá-la. Não é uma tarefa fácil nesse país barrar a violência como forma de controle social. Vamos lembrar que antes do inimigo eleito pelas corporações judiciárias e policiais ser o lulopetismo, é o pobre, negro, negra, a juventude. Vamos lembrar disso, porque esse sempre foi o grande inimigo. O inimigo que fica, sobre o qual se silenciam nas cadeias desse país, no qual a tortura é a regra. Eu acredito que a Mariela denunciava isso. A Mariela, preocupada com a questão dos direitos humanos, era uma pessoa que estava preocupada com a violência que recaía sobre a população do Rio de Janeiro. Eu quero falar aqui uma coisa importante. Eu estou aqui com um grande professor que é titular da Universidade de Coimbra, que tem uma grande respeitabilidade internacional, dá aula em várias outras regiões do mundo e que tem uma grande sensibilidade para a questão das lutas democráticas, para a questão do socialismo. E estou aqui também com o nosso
secretário de Relações Internacionais da CUT, o Lisboa, e o ministro, meu ex-ministro da Defesa. Vejam bem, o ministro da Defesa era um diplomata de carreira, brilhante como diplomata, quando foi ministro das Relações Exteriores do presidente Lula. Esse ministro, que eu saiba, e eu sei muito, porque estava junto com ele, nós jamais propusemos intervenção militar no Rio de Janeiro. Porque a questão da violência em qualquer lugar deste país não é uma questão de polícia. É, primeiro, uma questão social. Segundo, é uma questão também de controle social e democrático da sociedade. E terceiro, é sim uma questão na qual se tem de usar órgãos de segurança e tem de se garantir todas as condições de cidadania. Mas não é o que se faz hoje no Brasil. Veja bem que essa intervenção faz parte do crescente do golpe. O golpe cresce, começa a matar, a reprimir. Mas ele tem esse problema sério. Do ponto de vista político, ele não se reproduz, não tem um candidato viável. Portanto, é necessário, posto que nós temos um grande candidato com uma trajetória que eu acho que se equipara a um grande brasileiro que foi Getúlio Vargas, que é o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Se você tem esse candidato, se esse candidato, quando você faz as pesquisas, ganha em todas as regiões do país, se além disso ele ganha em todos os grupos sociais, em todas as faixas etárias, e ele, além disso, tem compromissos claros, e não é porque ele diz, é pelo que ele fez e pode fazer mais. Nós sabemos que podemos fazer mais. Nós sabemos que a gente só fez distribuição de renda e um pedaço de distribuição da riqueza. Como fazer distribuição de terra e moradia nesse país? Como fazer uma aposentadoria digna? Como dar educação de qualidade, sem o pré-requisito de uma reforma tributária que acabe com o que acontece no Brasil, que é não tributar os ricos e endinheirados. Não se tributa dividendos no Brasil. Nós e, se eu não me engano, a Letônia, se eu não me engano. Mas são só 2 países, nós somos um deles. Nós não tributamos dividendo desde 1994, quando o Fernando Henrique suspendeu essa tributação. Nós temos uma jabuticaba brasileira que dilui uma eventual tributação de renda dos mais ricos, principalmente das empresas, que chama juros sobre capital próprio. Enfim, nessa área há uma barbaridade. A carga tributária é sobre trabalhador e a baixa classe média. É sobre isso que se tributa no Brasil. Então eu pergunto, quem é que pode, primeiro, impedir que o processo de neoliberalismo se aprofunde? Quem tem força política, voto popular, intenção de voto, para garantir que o processo possa ser sustado,
Quem pode garantir? Só pode ser hoje quem tem as intenções de voto mais claras, mais definidas, mais evidentes pela população e pelas pesquisas. É o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Daí, nós sabemos disso. Cada um de nós aqui sabe disso. Daí, eles acham uma artimanha para tirá-lo do processo eleitoral. Eles acham uma artimanha. Essa é a terceira fase desse golpe. E essa artimanha é aparentemente legal. Aparentemente. Como era aparentemente legal o meu impeachment. E daí a importância de um comitê internacional de solidariedade ao Lula e à democracia. Vou explicar simplesmente por quê. Não sei se vocês lembram, mas quando começou o processo, nós tínhamos um impedimento e uma barreira. É proibido falar que foi golpe. Como hoje eles tentaram nas universidades. A imprensa brasileira não permite dizer que é golpe. A imprensa brasileira bloqueou que era golpe. Eu fui insquirida como presidente ainda a explicar por que é que eu estava dizendo que era golpe pelos STF. E respondi claramente, é golpe, e respondi tudo que eu estou falando aqui para vocês, que era claro na época. Quem é que rompeu esse silêncio da imprensa? Os blogs, os nossos blogs, mas, sobretudo, a imprensa internacional, a solidariedade internacional, todos os companheiros que nos deram força nesse processo. Esse comitê é estratégico nessa luta. Nós vamos resistir em todas as circunstâncias. Nós vamos lutar em todos os níveis. Mas, sobretudo, nós temos clareza que temos de expandir a democracia. Por que é que eu fui no Senado responder sobre o golpe? Porque nós temos de ocupar todos os espaços. Nós ganhamos a narrativa de que há um golpe no Brasil. Eles tentaram nos derrotar, mas essa nós ganhamos. Nós temos de lutar contra a injustiça e a condenação do Lula, porque eles tentaram vender que o presidente Lula era culpado, quando nós sabemos que só tem culpa ou crime quando se pratica algum ato. Nós somos aqueles, e o presidente Lula é aquele, que não praticou nenhum ato pelo qual possa ser responsabilizado. Aliás, no Brasil tem uma regra: quem passa andando para lá e para cá com mala, fica livre. Fica livre. Quem tem conta no exterior, fica tranquilo. Agora, quem é acusado de ter um apartamento do qual ele não tem posse, ele não tem propriedade, não tem laranja e é de outro, é culpado. Essa é a pior característica do que está acontecendo com a democracia no Brasil, que é nós sabemos que a democracia pode ter várias características, mas tem uma coisa que não dá para acontecer, porque aí nós passamos para outro regime. Todos são iguais perante a lei. Aqui no Brasil, não são.
nós já sabíamos que não era. Mas agora passa a ficar de forma mais declarada com a politização aberta de segmentos do judiciário. Este é um problema seríssimo para a democracia brasileira. Nós não somos iguais. Acho até que tem países parecidos conosco. Acho que a lei de terrorismo nos Estados Unidos levou uma parte da estrutura jurídica americana a ser comprometida. A perseguição a imigrante na Europa faz a mesma coisa. Aqui, o grave é que nós estamos sobre o regime do inimigo político que tem de ser destruído, que é o presidente Lula. E que nós não podemos deixar. Porque ele é uma das forças mais consistentes de combate. Eu não estou falando que é a única, tem outras. Mas a mais forte, a mais consistente, a mais temível é o presidente Lula. E é por isso que nós temos de defendê-lo, para que o golpe não se complete. É para isso que nós temos de defender o presidente Lula, para que o golpe e a democracia tenham ainda um espaço que nós possamos utilizar para tudo, para anular o golpe, para anular o impeachment. Perfeito, mas para isso tem de lutar pela inocência do Lula, tem de ser contra qualquer tentativa de prisão ou de retirada dele do processo eleitoral. Então, eu queria concluir dizendo para vocês, vocês são de luta, vocês são de resistência, vocês aqui representam não só os partidos e os sindicatos dos outros países, mas aqui, e que vão, eu espero, ser e continuar sendo solidários, como até agora vocês foram, e tão importantes para nós. Aqui também tem pessoas do movimento social, dos partidos políticos, enfim, pessoas comprometidas com a democracia e a luta pelos direitos sociais de mulheres, de negros, de índios desse país. Por isso, eu sei que a palavra de ordem nossa é resistir e ampliar a democracia em todos os níveis, do judiciário, a uma porta de fábrica, a uma comunidade, aonde for. Um beijo para vocês. Dilma, Dilma, Dilma. Pessoal, Lula, 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 Lula. Dilma, Dilma, olê, 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 olá. Dilma, Dilma. Mariela, Mariela, olê, 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 olá. Mariela, Mariela. Que companheiros e companheiras, nosso ato está maravilhoso. Marielle, Marielle.
Vejam só, gente, agora vamos continuar com o nosso pacto de, digamos assim, de resistência aqui dentro. Nós vamos ouvir agora várias instituições, sindicatos, que vão fazer uma saudação brevíssima, de 1 minuto, no máximo 2 minutos, mas que são importantes. É importante que nós possamos ouvi-los. Então, vamos continuar com a nosso ato. A presidenta Dilma vai permanecer e eu quero imediatamente começar a chamar as pessoas aqui para falarem. Então, em nome do PCdoB, o companheiro Zé Reinaldo, por favor, me ajude, oremos. Boa tarde, companheiras e companheiros. Querida presidenta legítima do Brasil, Dilma Rousseff, querido chanceler da soberania nacional, da política externa ativa e altiva, Celso Amorim, querido companheiro Antônio Lisboa, professor Boaventura Souza Santos, queridas e queridos companheiras e companheiros das delegações internacionais, companheiras e companheiros dos movimentos sociais. O regime instituído no dia 31 de agosto de 1916, instituiu uma nova ordem ditatorial em nosso país. Um regime ditatorial de novo tipo, mas é um regime que comete crimes de lesa pátria, um regime que oprime o povo e agora passou a uma escalada de assassinatos políticos, cometendo crimes de lesa humanidade. O ponto culminante da ofensiva desse regime contra os direitos do povo e a soberania nacional é a tentativa de encarcerar o nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por isso, o Partido Comunista do Brasil se incorpora de coração e de alma plenamente nas atividades do Comitê Internacional de Solidariedade com Lula e de defesa da democracia no Brasil, compreendendo que a luta pela liberdade do Lula, a luta para assegurar que ele seja candidato a presidente da República em 7 de outubro e a luta para defender a democracia no Brasil são a mãe de todas as batalhas em nosso país. E faremos esta luta e essa batalha em plena unidade com os partidos de esquerda e as demais forças do movimento social e progressista no Brasil. Finalizo dizendo: o sono da razão engendra monstros, e enquanto esses monstros estiverem soltos, nós não iremos dormir. Viva a resistência! Viva o presidente Lula! Pessoal, passo agora a imediata palavra para a companheira Maitê Mola, que está aqui, do Partido de Esquerda de Europa, e vas hablar en perfecto castellano. Vale, vale. Muy rápido. Vengo en nombre de 39 partidos europeos que llevamos ya hace muchos meses luchando muy fuerte contra el impeachment de Dilma. Junto con la compañera Mónica Valente y otros compañeros del PT estamos haciendo un fuerte trabajo, y también con los compañeros del PCdoB como José Reinaldo. Quiero en primer lugar saludar a Dilma, con la cual tuve la gran suerte de estar en San Petersburgo en el mes de octubre en una lección magistral que enseñó al mundo lo que está pasando en Brasil. Vamos a estar en este comité de solidaridad los 39 partidos europeos. Vamos a luchar con vosotros porque vuestra lucha es nuestra lucha. Marielle, presente. Lula, presidente. Fora Temer.
pasar. No pasarán. Graças. Quero chamar imediatamente agora o nosso companheiro Eric Coquerel para fazer uma pequena saudação. Compañeros, je suis particulièrement heureux d'être ici parmi vous pour le lancement de ce comité international et de pouvoir m'exprimer à cette occasion. Eu estou especialmente feliz de estar aqui com vocês para o lançamento desse comitê internacional e de poder me expressar nessa tribuna. Je représente ici le mouvement France Insoumise, au nom duquel Jean-Luc Mélenchon a recueilli 7 millions d'électeurs à la dernière élection présidentielle. Eu represento aqui o movimento França Insubmissa, em nome do qual Jean-Luc Mélenchon recolheu 7 milhões de votos durante as últimas eleições presidenciais na França. Nous sommes aujourd'hui la principale force d'opposition populaire à la politique d'Emmanuel Macron. Et député à l'Assemblée nationale, j'ai tenu notamment à être ici présent pour dire toute notre solidarité internationaliste à Dilma Rousseff et à Lula. Nós somos hoje a principal força de oposição popular à política e austeridade de Emmanuel Macron na França. E junto com o nosso grupo de 17 deputados, eu vim especialmente aqui nesse fórum para manifestar toda a minha solidariedade para Dilma Rousseff e Lula. Ce qui se passe ici est extrêmement important, non seulement pour le Brésil, non seulement pour le continent sud-américain, mais pour l'ensemble des forces progressistes du monde. O que está acontecendo aqui nesse fórum não é estritamente importante só para o Brasil, mas também para o inteiro continente sul-americano e todas as forças progressistas internacionais. C'est la continuité de l'offensive néolibérale contre les gouvernements et les forces progressistes en Amérique latine. C'est une volonté de l'oligarchie financière et de l'impérialisme américain de revenir sur tous les acquis des révolutions citoyennes. Nós precisamos denunciar a continuidade da ofensiva neoliberal contra os governos e as forças progressistas na América Latina. Essa vontade por parte da oligarquia financeira e do imperialismo norte-americano de querer acabar contra todos os avanços das revoluções cidadãs. Car comme partout ailleurs, le capitalisme financiarisé entend imposer un ordre autoritaire et au fond un ordre antidémocratique. Porque, como em outros lugares do mundo, o capitalismo financeiro quer impor uma ordem autoritária e, no fundo, acabar com as democracias. Voilà ce qui se passe ici. Ce sont peut-être des coups d'État différents de ceux du XXe siècle. Mais je le dis, face à Dilma Rousseff, pour empêcher Lula d'être le nouveau président de la République brésilienne, c'est bien un coup d'État constitutionnel e juridique dont il s'agit. Esse é o que está acontecendo hoje. Esses golpes são talvez diferentes dos golpes do século XX, mas os objetivos são os mesmos. Essa vontade, esse golpe jurídico e constitucional para destituir a Dilma e hoje impedir o Lula de ser o próximo presidente do Brasil precisa ser fundamentalmente denunciado. L'oligarchie financière met à disposition de ses visées putschistes une propagande médiatique sans précédent. Partout dans le monde, ils désinforment, ils caricaturent ceux d'entre nous qui ouvrent la marche. A oligarquia financeira colocou a dominação do sistema midiático com seus objetivos golpistas sem precedente. E em todos os lugares do mundo, eles desinformam e caricaturam os que estão abrindo o caminho para o progresso. L'ordre financier international supporte de moins en moins la contestation et encore moins les aspirations du peuple à maîtriser son destin. Il peut même verser le sang, comme cela a été le cas hier pour la responsable du PSOL, Marielle Franco, vraisemblablement assassinée pour des raisons politiques et à laquelle je tiens à rendre hommage.
A ordem financeira internacional suporta sempre menos as contestações e ainda menos as vontades populares dos povos em querer conduzir o destino e suas vontades legítimas contra as regras absolutistas do mercado financeiro. Ele é mesmo capaz de fazer correr o sangue, como vimos isso ontem, no caso da responsável vereadora do PSOL, Marielle Franco, que foi verdadeiramente assassinada por razões políticas e para quem tenho aqui a homenagear profundamente. Voilà pourquoi le combat qui a lieu ici nous concerne tous. Voilà pourquoi nous devons dire non au putsch en préparation d'un président et d'un gouvernement qu'ils savent qu'ils seraient battus par le suffrage universel. Esse porque estamos aqui combatendo junto, e isso nos envolve todos, mesmo na França. Isso porque nós devemos dizer não ao golpe que está se preparando e por um governo, porque sabemos que o Lula vai ganhar e por isso eles estão querendo impor e impedir que ele seja candidato. Voilà pourquoi il est important pour nous de s'unir dans ce comité internationaliste pour dire bas les pattes à ceux qui veulent empêcher Lula de se présenter. Por isso é muito importante para nós unir-nos nesse comitê internacional para dizer fora a todos que querem impedir o Lula de ser presidente. C'est un combat universel, celui de la démocratie et de la souveraineté du peuple. Pour cette raison, aujourd'hui, il convient de nous unir pour dire nous sommes Lula, somos todos Lula, comme nous dirions nous sommes la démocratie. Esse é um combate universal, o da democracia e o da soberania popular. Por isso, hoje, nós precisamos todos nos unir. Somos todos Lulas, somos todos democracia. Dilma, Lula, tu as toute notre solidarité. El pueblo unido jamás será vencido. Companheiros, vamos lá, nosso esforço aqui, de conseguirmos realizar o nosso evento, até porque tem um outro evento aqui neste auditório sobre segurança alimentar, e nós precisamos dar conta disso. Então eu quero imediatamente chamar para fazer sua saudação, agora, como é meu amigo, eu vou pedir para ser 1 minuto. O nosso companheiro que representa os sindicalistas do continente americano, Vitor Baez. Próximo, que vai, depois do Vitor, o companheiro Sérgio, que vai falar em nome dos sindicatos europeus. Compañera presidenta Dilma, compañeros y compañeras, no es solamente el pueblo brasileño que quiere que Lula sea candidato. Desde Canadá, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, desde Canadá hasta Argentina y Chile, los trabajadores y trabajadoras decimos sí a Lula candidato. ¿Por qué? Porque Lula mostró durante 2 gobiernos que habló de cara al pueblo brasileño, dando la espalda a las multinacionales y a las potencias extranjeras. Porque Lula sacó millones de personas de la pobreza. Porque Lula dialogó y actuó con el movimiento sindical y los movimientos populares. El movimiento sindical de las Américas no es indiferente, porque Lula tiene el derecho a ser candidato. E igualmente, el pueblo brasileño tiene derecho a tener un candidato como Lula que dignifique al pueblo brasileño. ¡Viva Lula candidato! ¡Viva la democracia en el Brasil y en el mundo! Obrigado, companheiro. Passo imediatamente ao companheiro Sérgio, da TDL da Itália, que fala em nome dos sindicalistas europeus aqui presentes. Bueno, buenos días a todos y a todas. Disculpen, yo no voy a gritar como Víctor, lamento mucho, pero
Presidenta Dilma, quiero expresar a nombre de todos los compañeros y compañeras de los sindicatos europeos que, bueno, nosotros ya son 30 años que estamos trabajando para la democracia en el mundo, y lo de Brasil en 30 años siempre hemos estado con ustedes. Ahora es otra etapa, y en esta etapa confirmamos todo lo que es nuestro apoyo, que es un apoyo no solamente al pueblo de Brasil, que lo merece todo el apoyo de la solidaridad internacional, pero es un apoyo también a la defensa de la democracia en todo el mundo. También en Europa, en otros continentes, el ataque a los derechos laborales, el ataque a la democracia es algo de terrible. Y es un problema de un sistema económico y social que ya no lo aguantamos más. Y nos está destruyendo todo, desde el planeta hasta la vida de nuestros hijos y hijas. Por lo tanto, las elecciones en Brasil son una defensa de la democracia para ustedes como también para nosotros. Y en esto vamos a estar juntos. Y por esto Lula va a ser nuestro presidente para Brasil y para todo el mundo. Graças, Sérgio. Quero chamar agora o companheiro que vai falar em nome do sindicalismo africano. Companheiro Joel. Joel speak in English. E Leonardo vai fazer a tradução. Joel, please. Viva Brasil, viva! I bring you greetings, solidarity and love from the working men and women, youth from Africa. Eu trago a vocês o amor e a solidariedade do povo africano. To say to you that what we have seen under President Lula, under President Dilma, in the last decade or more, has been something in Africa that has given us so much inspiration. O que vimos que o presidente Lula e a presidenta Dilma fizeram é uma inspiração para a África. I want to say to you, the present democratic dispensation in Brazil is a rape on democracy. O que está acontecendo no Brasil é um estupro à democracia. Some very, very desperate and scavenger politicians are stealing your future. The future of young men and women I see in this room. The future of men and women at home. The future of the elderly persons in the community in different Brazilian cities. O que eles estão fazendo acaba com o futuro de brasileiros e brasileiras em diferentes cidades do Brasil. We must say no to them. Enough is enough. Temos que dizer não a eles. Basta. It is time for all of us to take back our democracy. Let's take back the Brazilian democracy. Viva! Brazilians, viva! Temos que recuperar a democracia. Temos que tomar para nós a democracia de volta. Taking back your democracy means Lula for president. Lula for president. Recuperar a democracia quer dizer Lula presidente. Brazil for Brazilians, for people, for progress, for prosperity. Lula for president. Thank you. Brasil para brasileiros, para prosperidade. Lula para presidente. Thank you, Joel. Bom, agora, gente, eu vou passar imediatamente para o companheiro Adilson, pela CTB, Central dos Trabalhadores do Brasil. Depois o companheiro Índio pela Intersindical. Obrigado, Lisboa. Saudar aqui Celso Amorim, presidenta Dilma, Boaventura, Zé Reinaldo. Eu penso, companheiros e companheiras, que esse momento é um dos mais importantes. E falo isso porque, decorrente de tudo que o mundo viu lograr nos últimos 15 anos
no Brasil, muitos de vocês devem estar a perguntar o que aconteceu. O fato é que o mundo reclama as graves consequências do sistema capitalista mundial que se encontra exatamente na sua pior crise. E é fato que, ao dialogar com a representação internacional, é importante que a gente possa conceber que o golpe urdido contra a nação brasileira teve o apoio do imperialismo norte-americano. Esse golpe, denunciado pelo jovem Snowden, que teve a colaboração de pessoas que não souberam enxergar, que caíram na cantilena, não vai ter Copa. No fundo, eles queriam consagrar a redição de uma agenda que foi interrompida por um ciclo importante no plano econômico, social e político desde a eleição de Hugo Chávez. Desde aqui aportaram as esquadras de Portugal. Nunca se viu tamanho investimento social que empoderou o nosso povo, que melhorou a condição de vida do nosso povo, que iniciou um processo, um caminho para o tão sonhado estado de bem-estar social. Esse governo golpista cravou a insígnia de que o governo neoliberal de Michel Temer, que o custo da Constituição Cidadã, que completa 30 anos esse ano, não cabe mais no orçamento da União. É por isso que eles começaram a entregar a nossa riqueza, congelaram a toque de caixa por 20 anos. Liberdades e as garantias do nosso povo. Resistir é a palavra de ordem. Ser solidário, lutar incansavelmente pelo direito do presidente Lula ser candidato é uma necessidade de sobrevivência, mas é necessário, por fim, compreender o papel da esquerda. A esquerda só vai ganhar essa batalha se colocar a vaidade de lado e entender que a nossa responsabilidade é trilhar numa perspectiva de virar essa página rumo ao socialismo. Vamos à vitória! Muito obrigado, companheiro. Passo imediatamente ao companheiro Índio, com muito carinho, muito esforço para estar aqui presente. Índio, por favor. Boa tarde, companheiras e companheiros. Saúde e cumprimento à presidenta Dilma, a quem eu cumprimento todos os brasileiros, trabalhadoras e trabalhadores aqui no Fórum Social Mundial. E quero cumprimentar também o deputado Eric Coquerel, de França Insubmissa, em nome de toda a delegação internacional. Como militante e companheiro de partido da Marielle e como amigo,
eu quero dizer que a gente está profundamente devastado. Mas nós estamos ainda mais determinados a enterrar o golpe, a restabelecer a democracia, mudar a agenda do Brasil e fazer as transformações sociais que a gente necessita. Sem dúvida nenhuma, a Intersindical tem clareza de que impedir o direito do presidente Lula ser candidato é mais um golpe sobre o povo brasileiro, sobre a democracia e sobre a classe trabalhadora. O mesmo golpe que destituiu a presidenta Dilma para instalar uma quadrilha e uma agenda ultraliberal para desmontar o Estado, para destruir os direitos e para entregar as riquezas do nosso país para o capital internacional, para o capital financeiro e para as grandes multinacionais. Portanto, o direito do presidente Lula ser candidato deve ser defendido não apenas pelos petistas, não apenas por quem quer instalar o Lula na presidência da República, mas por todos os setores democráticos do nosso país, por todas as candidaturas e por todos aqueles que não abriram mão do interesse público, do interesse do nosso povo. Portanto, queremos dizer que nós vamos até o fim na defesa da democracia para garantir que a gente tenha eleições sem tapetão e sem fraude. Uma eleição para a gente discutir a revogação dos retrocessos, a revogação da reforma trabalhista, a revogação dos processos de privatizações. E nós queremos dizer, para pautar no país enfrentamento ao capital financeiro, nós temos que enfrentar o rentismo, nós temos que fazer uma reforma tributária profunda para taxar a fortuna, para taxar ganhos de capital, para taxar lucros e dividendos e para dizer que é preciso enfrentar o monopólio dessa mídia manipuladora e mentirosa para que a gente possa construir um Brasil livre, democrático e soberano. Grande abraço da Intersindical Central da Classe Trabalhadora, construir um comitê em cada canto desse país, desse mundo, em defesa da democracia, em defesa do enfrentamento ao andar de cima. Grande abraço, estamos na luta. Muito obrigado, companheiro Índio. Quero passar imediatamente. Gente, nós temos já 2 comitês na Argentina, tá certo? Então fizemos um acerto aqui. Em nome dos 2 comitês já existentes, já em andamento na Argentina, fala a nossa companheira Julia Perrier. Gracias, compañeras y compañeros. Estamos aquí con mi compañera diputada nacional, Cristina Brites, para traer la solidaridad del pueblo argentino. Estamos aquí, presidenta Dilma, con el saludo fraternal de nuestra compañera presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y estamos aquí para decir que el pueblo argentino se va a poner de pie para defender en cada uno de los lugares de nuestra querida patria con los comités que estamos armando en defensa de la soberanía, Comité Lula Presidente, para decir que nos vamos a poner de pie para defender a Lula. En el año 2005, el Mar del Plata, ustedes recuerdan cuando Lula, Chávez, Kirchner y Tabaré le dijeron no al ALCA, allí se empezó a gestar esta situación. Allí la derecha, la ultraderecha, empezó a juntarse para hacer lo que están haciendo con el lawfare, para aniquilar nuestros derechos, para quedarse con nuestros recursos naturales, para quedarse con los derechos de los jubilados, de los niños, de los jóvenes, de las mujeres. Y allí nosotros también le dijimos que hemos vivido en una época de una primavera democrática que queremos volver a tener. Esa primavera democrática tiene nombre y apellido. Se llama Lula en Brasil, se llama Cristina en Argentina, se llama Maduro en Venezuela, se llama Correa y se llama Evo Morales. Nosotros denunciamos la situación de injusticia que quieren hacer con nuestro presidente Lula. Nosotros en cada rincón de la Argentina no vamos a parar hasta que cada ciudadano sepa
que elecciones sin Lula es fraude. Gracias, compañero. Graças, companheira. Chamar imediatamente a companheira Socorro Gomes, pelo Centro Mundial da Paz. E, logo após, companheira da UNE, companheira Mariana. Bem, quero saudar aqui a presidente Dilma Rousseff, né, ao nosso chanceler e ministro da Defesa, Celso Amorim, que demonstrou a altaneria do nosso país por aí afora, né, ao professor Boaventura e ao companheiro José Reinaldo Carvalho. Companheiros, o golpe que foi travado e que conquistou uma vitória desgraçadamente, que é um golpe que começou com o impeachment da presidente Dilma, é um golpe contra a soberania do nosso país também. É um golpe que é contra o direito do povo brasileiro de escolher o seu caminho. Porque com Lula e Dilma, o Brasil saiu de um patamar de uma nação que podemos dizer chifrim, uma nação que não tinha um grande papel no mundo e passou a ser ouvida e respeitada. Por quê? Porque teve uma atitude de respeito e soberania com todos os povos. E quando Bush chamou Lula para a guerra, Lula mostrou qual era o governo. Não, a nossa guerra é contra a fome, é contra as injustiças. A nossa guerra é pela nossa soberania. É por isto que perseguem Lula, porque Lula é invicto. Primeiro é o presidente mais querido do Brasil. E com muitos motivos, de justiça social, de democracia, direitos humanos e, sobretudo, de uma política externa altaneira e cooperativa com todos os povos, que saiu do tacão dos Estados Unidos e se relacionou com o mundo. Isto também demonstra o ódio da Casa Grande, o ódio dessa burguesia oligarca, escravocrata, que não aceita um operário digno, um operário que levou o Brasil a um outro patamar. Então é um golpe contra o povo brasileiro, mas é um golpe contra os povos latino-americanos. Porque Lula também construiu uma integração no nosso continente, uma integração cooperativa, uma integração solidária e uma integração soberana. Então, para terminar, Lisboa, quero dizer que a luta por Lula, contra essa prisão do Lula, porque é um crime, é uma infâmia essa tentativa de prender Lula, porque não consegue derrotar, então tentam prender, tentam matar, tentam destruir. E a resposta é o comitê e a luta do nosso povo, porque eles são fortes, mas são fracos. São fracos porque não têm amor pelo Brasil, nem pelo povo, nem pela justiça. E o povo é forte, nós vamos derrotar. Muito obrigado, companheira Socorro. Fora Temer. Vou chamar a companheira Mariana da UNE imediatamente. Por favor, companheira, seus 2 minutos. Boa tarde a todos e a todas. Quero saudar a todos à mesa, a nossa presidenta legítima Dilma, saudar toda a delegação internacional que nos presta solidariedade. E quero dizer, no lançamento desse comitê internacional, a realidade e a dureza que o nosso Brasil tem enfrentado. E quero dizer aqui também que a ditadura não tem cerimônia de inauguração. E que nós precisamos ter a capacidade de compreender o estado de exceção que o nosso país vive. O estado de exceção instaurado no Brasil está nos pisoteando e tem deixado vítimas desde que o golpe foi instaurado no nosso país. Deixa vítimas ao condenarem o ex-presidente Lula sem provas. Deixa vítimas quando assassinam Marielle, uma defensora dos direitos humanos, e calam mais uma voz que tem lado nesse país. Mas eu quero deixar aqui também provocações, reflexões, porque o momento pede isso. Eu quero perguntar, e eu vou perguntar em todos os lugares do Brasil onde eu for, quem vai barrar a pistola da polícia do nosso país? Eu quero perguntar quem vai barrar a pistola da milícia. Eu quero perguntar quem vai barrar a sanha daqueles que querem destruir Lula e seu legado através do poder judiciário do nosso país.
E sei que nós não temos peito de aço. E sei que nós não queremos morrer por conta da nossa luta. Mas nós não podemos baixar a nossa guarda. Nós precisamos endurecer a nossa luta política quando cada um dos nossos companheiros e das nossas companheiras for ferido ou for morto. Porque em nome daqueles que lutam, que lutaram como a presidenta Dilma lutou contra a ditadura militar do nosso país, nós precisamos honrar todos os defensores dos direitos humanos e da democracia. E por isso uma organização como a UNE de 80 anos tem lado e assina e faz questão de vir aqui no lançamento desse comitê, de fazer parte e de apoiar que o ex-presidente Lula tenha a sua candidatura registrada, porque nós somos contra esse judiciário que implementa a ditadura da toga no nosso país, e nós somos contra a condenação e a prisão de um homem sem provas. Viva a democracia, viva a nossa luta, e as nossas lágrimas serão revertidas em muita resistência e em muita luta. Obrigada. Muito obrigado, companheira Mariana. Gente, olha só, nós estamos encerrando o nosso ato, mas alguns encaminhamentos. Primeiro, sobre a criação de comitês, dentro e fora do país. Nós vamos preparar um site, uma página na internet. Mas esta página ainda está em desenvolvimento. Está entendendo, Diógenes? Então, enquanto não sai a nossa página na internet, quem quiser já se inscrever para o comitê, nós vamos mandar um e-mail, que é o e-mail do Keld. E aí é difícil, depois eu vou projetar aqui, tá? Segundo, nós precisamos imediatamente reforçar as assinaturas do manifesto Eleição Sem Lula é Fraude. Muita gente aqui já deve ter assinado, mas para assinar, basta acessar a este site aqui, www.change.org/Lula. Então, quem puder fotografar, a partir deste site é possível acessar para fazer. Já passou de 250 mil assinaturas e nós queremos agora chegar a 1 milhão de assinaturas. Então, neste site aqui. E antes de passar, chegou aqui a presidenta Gleisi, que vai falar também. Por favor, presidenta. Pessoal, bem rápido aqui, me desculpe o atraso, eu estava num outro evento, participei de uma manifestação pela Marielle e também estava num evento do Partido dos Trabalhadores, em que nós estávamos definindo as ações dessa semana em defesa do presidente Lula. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer muito as manifestações de apoio internacional que o PT e que Lula tem recebido. Isso tem feito toda a diferença na nossa luta aqui no Brasil. Essas manifestações têm dado consistência à nossa resistência. Formar esse comitê é de uma importância crucial para a democracia brasileira. É colocar o que está acontecendo no Brasil aos olhos do mundo. As injustiças, as perseguições, o lawfare e agora essa tragédia que aconteceu no Rio de Janeiro com Marielle. Isso mostra a intolerância que está a sociedade brasileira. Uma intolerância criada, forjada por setores de direita, por quem assumiu o governo depois do golpe e que joga o Brasil na instabilidade. Sei que todos aqui já falaram sobre a nossa luta em defesa do presidente Lula. Querem prender o Lula. Isso para nós é um ultraje, é um assinte à democracia. Prender o Lula para humilhá-lo, humilhar o povo brasileiro, o povo pobre desse país, que nunca teve em nenhum governo o direito que teve nos governos de Lula e Dilma,
Nós não podemos admitir isso. O PT vai lutar com todas as forças que tem, junto com seus aliados, com os movimentos de esquerda, para resistir a essa situação. E o apoio internacional é fundamental nessa luta. Nós estamos lutando pela democracia, pelos direitos básicos dos brasileiros, pelo enfrentamento à violência e à perversão que o povo pobre do Brasil está submetido. Quero agradecer a vocês esse momento e a criação desse comitê, que tenho certeza que vai se expandir daqui para frente e nós teremos um grande movimento internacional em defesa da democracia do Brasil, mas, sobretudo, em defesa da autonomia dos povos, do direito das pessoas e que os países possam ter realmente condições de se estabelecer com soberania, que é o que nós queremos. Muito obrigada, viva a democracia, viva a luta e viva nosso povo. Gente, olha só, eu só quero registrar, primeiro, dezenas de entidades já se manifestaram apoiando o comitê. E eu recebi especialmente do companheiro Guilherme Boulos, que pediu para justificar a ausência dele, mas que está presente apoiando o comitê. Então, encerrado o nosso ato, eu quero pedir a los invitados internacionais que se quedem 5 minutos mais para que possamos na outra atividade. Muito obrigado, pessoal, a presidenta Dilma, e vou passar para o nosso coordenador para fazer o encerramento final. Não, tá todo mundo. Não tem mais que encerrar. Só uma coisa. Voltando aqui à essência. Eleição sem Lula é fraude. Viva a democracia, viva o povo brasileiro, viva a solidariedade dos trabalhadores e trabalhadoras do mundo inteiro. Companheira Darlene, por favor, companheira Darlene, por favor, aqui à mesa, por favor. Darlene, por favor.